Olá, aqui é a Pamela Jaque, da Gatuba-tuba. Nós estamos aqui hoje no Caixa Fresco para ouvir a história desses velejadores, do Jean, do André, o Hermes, outros que também não estavam presentes aqui, mas vocês vão ficar conhecendo, que passaram um perrengue em Angra dos Reis, ficaram sem leme, no meio do canal, no meio daquela tempestade que deu ontem. Então vamos lá, vamos ouvir essa história aí que tem muita coisa para contar. Então, estamos aqui então, Jean, comandante Hermes, o André que já é comandante. Tripulante só. Tripulante por enquanto, né? Uma questão de tempo. Enquanto tripulante. Então, eu quero que vocês contem aqui pro pessoal como é que foi ontem essa ventania inesperada, né? Porque era esperado um vento forte, uma chuva, mas não era esperado de forma que foi. E vocês ficaram sem leme, bem no meio do canal, com vários navios, né? Então conta aí pra gente um pouquinho, Jean. Bom, zarpamos do Clube Charitas, em Niterói. Éramos 4 integrantes, tá? Era o André, o Marcelo, o comandante, o proprietário do barco, o Adriano e eu. Zarpamos, tá? Tínhamos programado a saída numa terça-feira, mas a gente adiou por condições de mar, tá? Adiamos em um dia, fizemos um estudo meteorológico, não vimos nada e zarpamos às 6h30 da manhã, como Abrão, tá? Zarpamos, tá? E motoramos por muito tempo até chegar no fim do Mangaratiba, né? E daí a gente começou a velejar, às 5 horas estava prevista a entrada de um vento até 18 nós. A gente já estava preparado, já tínhamos preparado o barco, começamos a velejar. E para nossa surpresa, às 17 horas... 18h57 você me chamou. 18h57. Você me chamou. Isso. O vento que apareceu foi uma coisa impressionante, superou o que a gente tinha programado, tá? A gente já estava com uma Stone Jeep montada, já estávamos com a primeira afoga de riso. Quando fomos montar a segunda afoga de riso, o nosso leme estourou, tá? As governaduras, um dos pinos de inox estourou. Tentamos consertá-lo após de ter arriado as velas. O conserto não foi suficiente, o leme acabou estourando mais, tá? E ficamos à deriva, tá? A primeira iniciativa foi primeiro tentar a comunicação no canal 16 com a Marinha. Não conseguimos, tá? Não sabíamos se era por limitação do nosso alcance do nosso rádio. Entramos em contato, a primeira pessoa a ser acionada em terra foi o comandante Hermes, tá? Que foi passada as instruções que a gente estava à deriva, mais ou menos nossa posição, e o pedido era que ele comunicasse a Marinha pelo tráfego para que alertasse ou pudesse suspender o tráfego marítimo, porque nós estávamos bem na rota dos navios, né? E você, como é que você se sentiu, André, nessa hora? Na hora eu fiquei bem assustado, sem dúvida alguma, mas o comandante Jean, sem dúvida alguma, conseguiu manter o controle da tripulação, conseguiu orientar tudo que devia ser feito, na hora que devia ser feito, seguiu sem dúvida nenhuma todos os procedimentos que deveriam ser feitos. A gente estava clipado na linha da vida, a gente estava equipado com colete salva-vidas, a gente estava com sinalizador, a gente estava em boas... Apesar de más condições climáticas, a gente estava em condições relativamente seguras lá dentro do barco. O vento bateu que os 40 nós? A gente conversou com o pessoal aqui agora, vendo notícias, disseram que chegou por volta dos 50, um pouco mais talvez, né? Uns 50 nós. Caramba! E aí, Jean? Aí veio o nevoeiro depois e vocês tiveram uma surpresa. Mas a maior preocupação era avisar a Marinha para ele soltar o alarme. E a fonte mais segura para que isso fosse concretizado com segurança era que alguém de terra, através de telefone, que tivesse maior comunicação, fizesse toda essa operação de terra. A gente só passou o comunicado e a gente deixou tudo na mão do comandante Hermes, que eu sabia que ele ia tomar as providências para comunicar o Salva-Mar, Costa Sudeste, Marinha,
todo mundo, né? E aí, comandante Hermes, como é que foi a operação? Bom, quando o Jean me ligou, eram 18h57, tenho isso registrado. O que eu fiz? Eu entrei em contato com a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, imediatamente. Eles falaram que a jurisdição era a nossa Capitania de São Sebastião. Todavia, eu falei para eles que o barco em tela ele estava na jurisdição deles. Daí eles tomaram as providências, pediram as informações, eu passei as informações e eles imediatamente, depois das informações que eu passei, tudo isso, eles falaram, espere um pouquinho que nós vamos tomar providências. Logo em seguida, o delegado da Capitania dos Portos de Itacuruçá me ligou na minha casa. E eu passei os dados para ele, todas as informações, e ele falou, estamos tomando as providências. Fiquei com o contato deles e a cada informação que eu tinha acerca da posição deles, eu passava para lá. Então foi um contato rápido entre todos e eles tomaram as providências. Eles não saíram, eu sei que não saíram imediatamente, mas me informaram que o Rádio Farol da Ponta de Castelhanos já havia entrado em contato com o veleiro e eles haviam copiado lá. Então que já estavam com as informações de posição aproximada e daí aguardaram, porque nós já sabíamos, todos nós sabíamos que a corrente ia levá-los em direção à Vila do Abraão. E daí isso nos sossegou. Mas nós trocamos, eu acho que umas 8 ou 10 ligações telefônicas. A cada momento que eu tinha uma informação, passava para eles. Gente, é muito importante falar aqui, né? Toda essa comunicação aqui que foi feita com o comandante Hermes, inclusive no grupo Veleiros de Itaguá, né? Muita gente se prontificou a ajudar. Eu sou a irmã aqui do comandante Jean, inclusive, muita gente me ligou, dando sugestões de apoio, de embarcações que estavam na área. E uma coisa muito importante é que o comandante Hermes, ele não só avisou a Marinha, como ele já começa a analisar todas as previsões de tempo, né, comandante? Como é que está a correnteza, como é que está o vento, se o Jean fizer tomar uma atitude A, para onde que ele vai, se tomar uma atitude B, para onde ele vai, para ver todas as possibilidades do que pode acontecer, né? Uma das coisas que me preocupava é que eu não conseguia contato telefônico com o comandante Jean, e então eu ligava, eu sabia que havia sinal, porque a ligação estava conectada, e eu falava e esperava que eles escutassem, né? E eu acho que escutaram, porque o André me confirmou que ele escutava o que eu falava. E isso, reunindo todas as informações que todos os membros do grupo iam colocando ali, eu colocava aquilo lá, essas informações para eles, para poder não só dar uma palavra de conforto num momento que é difícil, como também passar informações que poderiam ser úteis para eles naquele momento. Né? Isso é muito bacana. O mundo da vela é que nem uma irmandade, né? Inclusive no grupo, gente postando formas de ajeitar o leme, de consertar o leme, se é que se fosse possível, né? Que a gente não sabe exatamente o que eles estão passando naquele momento, né? Às vezes, diante da situação, não se tem nem espaço de tempo, às vezes, para estar tomando determinadas medidas. Mas, Jean, agora eu quero que você conte, né, a surpresa, né, que foi, inclusive assim o Jean me contou, né, que o nevoeiro veio muito rápido, né, fechou tudo, não dava para ver nada, e ele tá lá no meio do canal, sem enxergar absolutamente nada, sem governo. E aí, como é que foi, Jean? Bom, como tudo ocorreu, a gente já sabia que estava muito perto do canal de tráfego de navios. Então a gente separou a tripulação, cada um com uma atividade. O Marcelo ficou com a atividade de a comunicação via rádio VHF no canal 16.
tá? Repetindo a nossa situação e nossa posição de forma contínua, com intervalos, tá? O André, que ficava mais com a parte de celular, tá? E a preocupação, como a gente não tinha governo do barco, tá? A gente estava com o leme quebrado, com restrição à manobra, o motor era estamos falando de um Velamar 22 com motor de 8 HP nessas condições, não tem como manobrar o barco no pico da tempestade. Então a gente ficou à deriva e a preocupação era só com o tráfego marítimo. Minha grande preocupação é que o comandante Hermes tivesse comunicado às autoridades para avisar isso. E tenho certeza que funcionou, tá? Por quê? Porque no meio, não é um nevoeiro, durante aquele spray da água, do vento, cria uma névoa que você não vê nada a teu entorno, no pico da tempestade, né? A gente ouviu 3 vezes aquela buzina. Na primeira eu já pedi para todo mundo ao convés peguem sinalizadores. A segunda, já estava para ver a direção do som, né? A gente não conseguia ver, a gente ouvia, mas a gente não conseguia saber de que lado estava vindo, com aquele vento, aquela chuva toda, não dava para nem adivinhar o lado que ele ia aparecer, né? E quando surgiu o terceiro, a gente tentando identificar de que direção estava vindo esse som, no terceiro som ele aparece. A gente calcula uns 150 metros. Ele estava com a máquina totalmente reduzida, tá? Eu acho que ele já sabia da nossa dificuldade, que tinha um barco à deriva. E a gente poderia estar no radar dele, não sei se pela diferença de altura eles iam nos detectar, tá? Mas eles já estavam com a máquina reduzida. Ou se a Marinha alertou. Alertou, né? Tudo isso. Então a primeira coisa que a gente fez, disparou o sinalizador, que foi uma história, porque eu peguei o sinalizador, tá? Porque eu sei manusear, quando eu puxei a trava quebrou. E aí eu joguei o sinalizador, porque eu já fui ligar o motor. Logicamente alguém pode perguntar, mas por que eu não tinha o motor ligado antes? Porque no 22 pés, motor de popa, mesmo sendo de rabeta longa, com aquelas ondas de 4 ou mais, não dá para com exatidão, mas eram ondas acima de 3,5 metros com certeza, você não tem controle. O vento eu acho que soprava acima dos 45, 50 nós, você não tem governança do barco. Então foi o tempo que a gente queria ouvir o som de qualquer barco, e como a gente viu, a gente acionou, entrou uma rajada, fez o barco virar 360, a gente perdeu o controle do barco, mas a gente conseguiu recuperar e a gente se afastou do barco. Em paralelo, o Marcelo pegou o dedo, colocou na... Ele falou que a haste de puxar, né, o lápis do sinalizador, fez um anzol com arame dentro do tubo. E o único jeito que ele achou, ele disse, era enfiar o dedo e pinçar o dedo nesse anzol e puxar na carne dele mesmo. E foi o que ele fez. Ele puxou e disparou, mas o dedo fez um anzol assim no dedo dele. Era o único jeito. Imagina a dor que ele sentiu na hora. Mas eu tenho uma coisa a dizer. Uma das coisas que eu pedi, depois que foi a segunda ligação do Jean, foi que pedi para a Marinha que avisasse os barcos que estavam fundeados ali naquele entorno que havia um barco, um veleiro à deriva. E eles, eu acredito que eles tenham passado esse aviso aos navegantes para os navios que estavam ali fundeados, porque como o Jean falou, que houve um barco que estava praticamente parado, o MSC, lá como você falou, de cerca de 15 andares, então consequentemente eles já estavam avisados e sabiam que havia uma situação de perigo naquele momento. Então a Marinha avisou realmente que havia um barco à deriva. E para completar, o barco não se afastou, ele não seguiu navegando numa rota, parece que ele parou para nos acompanhar. Eles deviam ter visto que a gente estava bem no barco, estava a situação sob controle, a nossa preocupação era que ele não passasse por cima, mas ele não se afastou, ele ficou no nosso entorno.
na ocasião não percebi se ele ficou efetivamente a barlavento, nos protegendo do vento, da onda, mas relembrando, parece que ficou mais calmo depois o mar. Não sei se ele se posicionou. Se posicionou numa situação que o vento que vinha, ele ficava encoberto por todo o bordo do navio. Ele fez Então, uma parede ele de fez proteção. uma parede que proporcionou Mas algum a gente conforto. estava tão assustado na hora que o Jean trincou o motor e a gente queimou, né? A gente saiu de lá. Vocês não queimaram, vocês andaram na água, porque ali não dava para pôr fogo. Bom, aí foram mais ou menos umas 6 horas dessa situação, aí o vento passou depois de 40 minutos, aquelas rajadas fortes, o mar muito grande, realmente. A gente perdia a visão, a gente estava no meio do canal, e no meio do canal a gente perdia a visão do farol de Castelhano. Eu não sei a altura que ele está, mas ele está numa boa altura, a gente perdia ele quando vinha a parede de onda, né? A gente sumia. Mas conseguimos contornar, recuperar o controle do barco com motor de popa, tá? Tentamos algumas manobras para recuperar o leme, mas não foi possível. Usaram o leme do motor de popa. Como motor, pela característica do barco, né? Eu sabia que iria aguentar. Controlamos o retorno e depois esse processo durou 6 horas até a gente aportar lá no Abrão. 22h30. Na sequência a Marinha encostou, já sabia, a gente já tá, nesse período a gente já estava com contato via VHF com a parte de rádio do farol de Castelhano, tínhamos comunicação contínua com ele, a gente já tinha passado o alerta que a situação já estava controlada, que nós tínhamos recuperado o controle do barco e que a gente se dirigia para a enseada do Abrão, tá? E que eles nos ofereceram um rebocador, né? Eu falei que não era necessário, que tínhamos combustível. Com a governança do barco. Perfeito. O governo do barco. E foi isso. E, gente, assim, para quem não conhece muito do mundo da vela e está querendo entrar, como eu disse antes, o mundo da vela é uma irmandade. Então, existem muitos grupos de WhatsApp, SOS Mayday. Obviamente que eu também estava assim, muito aflita com a situação deles. Eu não conseguia contato com o Jean. Eu queria que ele mandasse a localização dele e a gente não conseguia. Inclusive o Hermes também, né? A gente correndo atrás da localização do Jean para ter uma... A localização era fundamental. Mas assim, todos os grupos que eu entrava, assim, teve informações que eu fiquei sabendo por causa de outros grupos, né? Que tinham de alguma forma ficado sabendo de alguma coisa e já postavam e já compartilhavam. Teve grupos, Hermes, teve uns 2 grupos que os áudios estavam lá, que o pessoal já também já estava sabendo lógico, todos os velejadores que estão ali nos grupos do Brasil inteiro, às vezes até fora do Brasil, né, ficam aflitos em saber o que está acontecendo. E aí não sei como os áudios do Hermes foram parar em vários grupos assim encaminhados, né? Deixa eu fazer uma colocação, é que depois, tão logo eu falei com a Capitania dos Portos, eu imediatamente entrei no grupo SOS Mayday, que eu faço parte também, e coloquei o problema que estava havendo. E ele já imediatamente, isso aí correu o Brasil. Na hora que eu coloquei ali, correu o Brasil. Então eu recebi chamados de Santa Catarina, quem mais? Teve mais outros lugares que chamaram também. Quer dizer, o Brasil inteiro estava envolvido no processo. E com isso deu uma segurança tremenda. E eu, como é um grupo de silêncio, ele fica em silêncio, o SOS Mayday, quando terminou o evento, eu entrei lá e falei, podemos encerrar o assunto, porque eles já estão salvos, não abrigados, eu falei, não é apoitados, fundeados, eles estavam fundeados, todos bem, e daí eles encerraram o processo também de procura. Mas muitos me passaram mensagens perguntando, pedindo notícias, mas foi fantástico. Foi mesmo. Eu também recebi muitas mensagens, né? Perguntando do Jean, dando apoio, falando que ia ficar tudo bem.
Então eu agradeço aí a todo mundo que se mobilizou, oferecendo ajuda. E isso vale para qualquer ocorrência que seja postado nesses grupos Mayday que tem. E não só Mayday, né? Como é no caso aqui em Ubatuba, a gente tem o grupo Veleiros de Itaguá, que tem os velejadores aqui do Itaguá, mas não tem só do Itaguá, né? A gente acaba tendo de vários outros lugares, que também é um grupo bem unido. Então é isso aí, gente. Estão faltando, quem ficou faltando aqui da tripulação, então era o Jean, o André. Aí tá faltando o Marcelo e o Adriano. O Adriano ficou em Paraty, porque nossa travessia era de Niterói até Paraty, né? Que ele ia deixar o barco próximo à casa dele lá. Ele ficou em Paraty e o Marcelo voltou para a casa dele já em São José. E é isso aí, eu pessoalmente aqui te agradeço muito. O Hermes para mim é um anjo do mar, que cuidou do meu irmão, como cuidaria de qualquer um, né? E é isso aí, gente, aí ficamos por aqui até a próxima aventura e tudo é um aprendizado. Só aprender. É isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau.